aqui, a sessão está sendo gravada, porque aí vai ficar disponível para quem for entrar depois. O pessoal está entrando ainda, então vamos esperar mais um pouco. Esperar mais um pouco para ver quem que vai vir. Enquanto isso, eu já vou compartilhar a aula de hoje com vocês. Compartilhar agora. Patrícia está no celular esperando o Note ligar. Tudo bem. Paola está presente? Presente. Anne, estou presente também. Márcio presente. Anne presente. João Paulo também. Matheus presente. Todo mundo presente. A Anne levantou a mão aí. Maravilha. Pessoal, eu desabilitei de vocês aí o áudio e vídeo para a gente poder ter uma comunicação melhor. Quem precisar que eu habilite o áudio, só me falar. Às vezes tem uma pergunta importante que não consegue descrever. Pode levantar a mão aí e pedir para abrir o áudio, que eu abro o áudio de vocês aí. Bianca está perguntando se amanhã a aula será online. Sim, Bianca. Todas as aulas serão online, salvo se tiver alguma outra portaria, se a situação que a gente está vivendo ela mude, mas sim, todas as aulas serão online também. Keliane, está me chamando? Quer falar alguma coisa? Espera só um pouquinho, o Anderson está entrando. Vamos lá, 25 participantes já. O Anderson está entrando, a Giovana também, e a Maria Aparecida também está entrando, está aparecendo para mim aqui. Ana Paula, quer falar alguma coisa? Pessoal, lembrando que a aula está sendo gravada, tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, ela vai ficar disponível, acredito que amanhã já esteja disponível, né, o vídeo em si. Então, quem não conseguir entrar agora, a Ana Paula está falando que a dona Cida não está conseguindo entrar. Tudo bem, se não conseguir entrar, acompanhe depois a aula gravada, né? Seria super importante poder acompanhar agora para vocês experimentarem, já que é o primeiro contato com vocês com esse momento online. Bianca está falando que gostou dessa plataforma, dá para ver as aulas à vontade. Legal, Bianca. A gente também, enquanto professor, a gente está achando interessante, né? Pelo menos é o meu primeiro contato com aula online assim, né? É um pouco diferente, mas aparentemente os alunos conseguem participar mais. E aqui a gente evita aquelas conversas paralelas, né? Um pouco de dispersão. Estou achando interessante. Jefferson, beleza também, joia. Matheus, já fiz a pipoca e refresco. Manda aí, Matheus. Sunara, também gostei da aula, sim. Vamos lá, então. Matheus, isso aí. Quem precisar falar algo importante, que seja por áudio, fala aí que eu libero o áudio aqui para vocês, mas tem que ser algo importante, porque para não atrapalhar. Tá? Keliane, o bom que também não irá atrapalhar tanto o semestre por conta da atual situação que estamos vivendo. Já aproveitando isso, Keliane, é isso mesmo, tá? A ideia nossa do curso em si, da faculdade, é ter o mínimo de prejuízo possível, sabe? Manter as aulas teóricas, né? Logicamente que as aulas práticas não tem como a gente fazer, mas certamente as aulas práticas de todos os cursos, elas serão colocadas para serem feitas mesmo quando voltar às aulas, né? Quando a gente sentir que tem segurança, para estar realizando essas aulas práticas, né? E voltar às nossas atividades. Camila, as aulas poderiam ser assim, gostei. Então, Camila, é o que muita gente tem medo, né? Mas
na prática não sabe como é que funciona, né? Eu também estou gostando desse modelo de aula sim, porque cada um na sua residência, a gente promove esses encontros síncronos que a gente chama, né? E cada um na sua residência consegue entrar no seu momento específico, aonde que tiver, seja pelo celular ou seja pelo computador, né? E aí a gente consegue, inclusive, até manter uma gravação disso. Bianca está perguntando, antes disso, o Matheus está perguntando se quiserem as provas, podem ser por aqui também. Seria interessante, né? Seria muito interessante se as provas pudessem ser por aqui, né? Quem sabe num dia a gente consegue evoluir para isso. Meu sonho, para te falar a verdade, viu? Esse negócio de prova física, eu ainda acho que poderia ser uma coisa mais virtual. Bianca, só as práticas na faculdade, exatamente, Bianca, só as práticas que a gente vai poder fazer na faculdade, tá? Os estágios estão suspensos, as orientações de estágio também estão suspensas, as aulas práticas estão suspensas, salvo se nós tivermos alguma outra portaria que nos permitem a fazer isso aí, mas a princípio, olhando a situação do mundo, né, então é uma coisa complicada. Vamos tirar mais algumas dúvidas aqui. Bianca, minha comida já acabou da quarentena, a minha também. Cadê a máscara? Vamos lá. Mais alguma dúvida por enquanto? Posso começar a aula? Dá um ok aí, por gentileza. Ok. Maravilha. Bianca, ok. Victor, ok. Marcela. Beleza. Pessoal, então, Camila, ok. Então é o seguinte, eu vou conduzindo a aula aqui. Eu apresentei aqui os slides e, ao mesmo tempo, a tela aqui embaixo com a minha imagem está aqui, pelo menos para mim, está bem pequenininha, para vocês eu não sei como é que está, se vocês têm como aumentar. A Anne colocou uma fotinha, bacana. E aí eu vou passando aqui, são 15 slides que eu tenho, e aí eu vou falando algumas coisas. O que ficou combinado entre nós é o seguinte, eu vou passar essa aula para vocês, cerca de 25 minutos, eu acredito que não vai mais do que isso, talvez um pouco mais, talvez meia hora, e depois eu poderia abrir um fórum de discussão. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, porque aqui esse chat ele funciona como um fórum de discussão, né? Onde que o aluno ele faz a pergunta e, ao mesmo tempo, eu já tenho condições de responder e todo mundo que está participando consegue ver também. Eu acredito que eu posso eliminar esse fórum de discussão, aqui fica gravado também, né? Fica gravado tanto o áudio, o vídeo, quanto as mensagens, bate-papo, então serve como uma forma de documentação. Então, eu vou passar a aula aqui, e aí, se caso a gente perceber que a gente dá para eliminar o fórum de discussão, que seria mais ou menos meia hora, a gente fica por aqui também, né? E aí, acabando as dúvidas, a gente já encerra, e eu vou liberar para vocês depois, ainda hoje, as perguntas, são 4 perguntas que eu vou fazer sobre esse assunto de suspensões farmacêuticas, e vocês terão até quarta-feira à noite, 48 horas, para vocês poderem responder, e aí sim, valendo como a presença, né? A gente considera que é extremamente importante a presença dos alunos nesse chat aqui, nessa aula ao vivo, né? Mas, assim, a presença vai ser computada por essas questões que eu vou colocar. Vamos lá, então. Vamos seguir o barco aqui. Bom, primeiro, eu já expliquei sobre as soluções farmacêuticas, né? Nós conceituamos o que é soluto, solvente e solução. Depois fizemos tanto parte prática quanto exercícios de cálculo sobre as suspensões farmacêuticas. E eu lembro que a gente estava começando, estávamos evoluindo, o pessoal estava indo bem, e aí teve essa portaria que suspendeu as aulas semana passada. Essa semana as aulas serão em modalidade remota. Não são aulas EAD, né? Porque o curso de vocês é um curso presencial, com aulas presenciais utilizando recursos remotos. Nesse momento, nós estamos utilizando um recurso remoto, devido às circunstâncias
que nós estamos passando, né? Então, para preservar a saúde de todo mundo, nós estamos usando esse recurso remoto que você já utiliza de uma forma ou outra. E aí, eu vou planejar certinho a entrada dos cálculos farmacêuticos, né? Muito provavelmente vou fazer online também. E aí, provavelmente para a semana que vem, para eu poder voltar um pouquinho aqui, mas para a gente poder continuar a nossa teoria, suspensões farmacêuticas, né? Vou passar aqui para vocês as suspensões farmacêuticas. Bom, suspensões nada mais é do que uma forma farmacêutica muito usual em drogarias e em farmácia de manipulação também, talvez um pouco menos do que as cápsulas, as soluções, mas tem uma relevância muito importante. E ela basicamente difere das soluções por ser uma mistura heterogênea. A gente não tem uma mistura homogênea, como se fosse nas soluções, e sim heterogênea, onde tem uma fase interna e uma fase externa. Aqui, a gente consegue ver duas fases, um sedimentado aqui embaixo e uma parte líquida em cima, né? Aqui houve um sedimentado, e as suspensões, elas se fazem presente por essa característica de ser uma preparação heterogênea, ou seja, a gente não consegue ter o mesmo comportamento de uma solução, ou seja, ela não é uma solução igual em todos os seus aspectos. Nas soluções, a parte interna, ela está completamente dissolvida na parte externa. E eu perguntei para vocês várias vezes, né, que a gente tem misturas de soluções, tanto líquido com líquido, sólido com líquido, gás com líquido. Isso aí eu lembro de ter perguntado para vocês. Já as suspensões sempre vai ser sólido com líquido. E, na sua grande maioria, esses sólidos eles não são dissolvidos no líquido. Por isso que ele fica com esse sedimentado. Bom, nas suspensões, essa fase que não é dissolvida, a gente chama de fase interna, ou fase dispersa, né? Nós temos, então, duas fases, voltando aqui um pouquinho, né? A fase interna, chamada de fase dispersa, e a fase externa, chamada de dispersante. A externa sempre é líquida, e a interna sempre é sólida, só para fazer esse contexto para vocês não ficarem perdidos. Então, aqui, ó, nessa figura, tem uma fase, essa fase sólida aqui, né, que ela é considerada interna, e a externa é a líquida. E aí, é o seguinte, a fase dispersa, ela é insolúvel na fase líquida, ou seja, a fase interna, ela não se solubiliza no líquido, diferentemente das soluções que a fase interna, sim, ela se solubilizava. Aqui nas suspensões isso não ocorre, né? Um detalhe importante é que a fase interna não atravessa para filtro. E aí, não sei se vocês lembram, nas práticas que nós fizemos de soluções, em boa parte nós tivemos que filtrar, ou em papel de filtro, ou em gaze. Algodão acho que nós não utilizamos, mais papel de filtro e gaze, né? Já as suspensões, como a fase interna, que é sólida, ela não atravessa o papel de filtro, então ela fica retida. É como se fosse o café, que eu sempre dou exemplo para vocês do café. O café em pó, né? Ele não atravessa o papel de filtro. E quando a gente passa um líquido quente, no caso a água, pelo pó do café, ele vai arrastar os componentes do café, mas aquela fase sólida, ela fica retida. E por isso mesmo, nós não devemos filtrar as suspensões. Isso é importante. Quem estiver anotando aí, que tiver com caderno e papel, caderno, ou senão uma folha de fichário, enfim, pode notar essa informação importante. As suspensões nós não devemos filtrar, porque se nós filtrarmos, o sólido, que são os fármacos, vão ficar retidos. E aí a gente já sabe, né? Não vai fazer efeito terapêutico. Então, a gente tem que evitar isso aí e, ao máximo possível, deixar a filtração somente para a parte das soluções. Por falar em papel e caneta, né? Eu acho que é importante vocês estarem participando aí com essas anotações de vocês, né? Quem quiser abrir
seja no computador, ou tiver a apostila teórica impressa, pode fazer essas anotações na apostila também. E quem tiver dúvida, levanta a mão ou fala assim, ó, peraí, deixa eu perguntar alguma coisa, né? Apesar de estar sendo remoto a aula, né? Mas tem o chat aqui, o chat ele tá online aqui para vocês poderem perguntar. Então, se está vendo que está rápido demais, ou que não ficou entendido alguma outra coisa, levanta a mão aqui e fala, que aí eu paro e explico, né? Que talvez uma dúvida, por mais que seja simples, pode ser a dúvida de outra pessoa também. Então, a escolha da fórmula farmacêutica ela leva em consideração a solubilidade que o fármaco tem e a concentração. Se o fármaco ele é solúvel em um determinado líquido e também a quantidade. Por exemplo, se eu pegar uma colherzinha de chá de açúcar e colocar num copo americano com água, e eu vou agitar. Coloquei lá e vou agitar. Logicamente que essa quantidade de açúcar nesse volume de água, cerca de 200 e poucos ml, certamente esse açúcar ele vai solubilizar completamente. Porém, se eu for colocando, vai chegar um ponto que parte dele vai ficar solúvel e parte vai ficar insolúvel, né? Então, um dos princípios do motivo que são feitos as suspensões é a questão da solubilidade, né, da concentração dos pós que são colocados. Para um volume, por exemplo, de 100 ml, existe uma quantidade muito grande de pó, por esse motivo ele é insolúvel. Então, se ele for solúvel, né, ele pode virar um xarope, como nós já fizemos, um elixir, e se ele for insolúvel, uma suspensão. Então, quem estiver anotando, essa é a segunda dica que eu dou para vocês. As suspensões, elas são feitas a partir de fármacos de pós insolúveis naquele líquido. E não necessariamente o líquido é só água, né? Várias outras características de líquidos. Vamos lá. Aqui, Keliane está pedindo para eu repetir a parte perfeitamente, Keliane. A vantagem de aula online é que eu posso voltar aqui, está sendo gravado, né? E o aluno ele pode perguntar. O que é interessante é que, se fosse numa sala de aula, há muita dispersão, né? E aí a gente não consegue atender todo mundo. Mariane está levantando a mão, pode fazer a pergunta que eu respondo. Querendo, eu falei o seguinte, que se a quantidade de pó for maior do que a solubilidade, ele vai virar uma suspensão. Se a quantidade de pó, no caso aqui a concentração, for baixa, ele vai virar uma solução. Então, a suspensão, ela só vai se formar enquanto um produto farmacêutico quando tem uma grande quantidade de pós. Porque nós vamos adicionando, e chega um ponto que não tem a capacidade de solubilizar. Mariana, quer falar alguma coisa? Pode falar. Está levantando a mão. Bom, Keliane, eu espero que você tenha entendido, então, se a concentração dos pós forem menor, vai virar uma solução, como xarope e elixir. Se for grande, vai ficar insolúvel e aí vai virar uma suspensão. Ok. Mariana, quer falar alguma coisa? Bom, levantar a mão aí, pode levantar a mão e já fazer a pergunta aqui que eu respondo, ok? Bom, as suspensões em drogarias, apesar de a gente estar falando de farmacotécnica, algumas são bem mais conhecidas, né, do público em geral. Nós temos uma suspensão que é muito usual, que é a suspensão de amoxicilina, né? Certamente, alguns de vocês, ou todos vocês já tomaram, quem tem criança, né, já deu a suspensão de amoxicilina. Como é que é essa suspensão? É um pó, né? Você compra ele na forma de pó, ele vem num frasco, geralmente 100 ml, 150, 250 ml, dependendo do fabricante, né? E depende do paciente, do consumidor chegar em casa,
pegar esse frasco que tem um pó embaixo e colocar uma certa quantidade de água, geralmente tem uma marca, onde você coloca água filtrada ou fervida, né? E agita aquele produto para tá sendo administrado, geralmente em crianças, né? Levantou a mão, quiser fazer pergunta, pode perguntar. E aí, esse tipo de preparação é sim uma suspensão. Isso, Anne. A amoxicilina é um exemplo de suspensão, só que é uma suspensão que ela vem ou da indústria farmacêutica ou de uma farmácia de manipulação na forma de pó. E ela vai se tornar de fato uma suspensão quando você colocar certa quantidade de água. Para esse tipo de preparação, a gente dá o nome de suspensão extemporânea. Quem estiver anotando, tá? Isso também está lá na apostila, quem estiver anotando pode fazer essa anotação. Uma suspensão extemporânea é uma suspensão que ela vem no formato de pó e no momento da sua administração que ela vai virar uma suspensão propriamente dita. Mariane fez uma pergunta. Gostaria que retomasse a dica sobre a suspensão quando levantei a mão. Perfeitamente, Mariane. A dica é o seguinte, não sei se é isso que agora que eu falei para você, ou antes. As suspensões extemporâneas, elas são aquelas suspensões que a gente compra na forma de pó e depende do paciente chegar em casa e colocar uma certa quantidade de água para ela se tornar uma suspensão. Não é dissolvido aquele pó, e sim ele fica suspenso. Bianca, a suspensão precisa ser bifásica? Geralmente uma suspensão ela é bifásica, tem duas fases, uma fase interna e uma fase externa. Por que geralmente? Porque existem alguns tipos de suspensões que são muito micronizadas. Alguns medicamentos injetáveis, a quantidade de partícula, apesar de ser insolúveis, mas é muito pequena. E aí, quase não dá para ver essa questão de ser duas fases, né? Mas a grande maioria é bifásica, uma fase interna, que são os pós, uma fase externa, a fase externa, que são os líquidos. Mariana, então, tá ok, né? Se foi isso mesmo. Mais alguma pergunta sobre isso aí? Podem ir perguntando aqui que eu já vou respondendo de forma online. Eu acho que é bem legal. Bom, como toda preparação, nós temos vantagens e temos desvantagens, né? Primeiro eu vou falar algumas vantagens aqui e depois eu vou falar algumas desvantagens sobre as suspensões. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, vantagem e desvantagem é sempre comparando com outra forma farmacêutica, tá? Então, eu vou comparar com líquidos, com sólidos, com semissólidos, que nós vamos ver mais para frente. Então, vantagens e desvantagens sempre comparação. Bom, uma vantagem é ideal para veicular PA. O que é PA? São princípios ativos insolúveis, ou seja, sólidos, né? Insolúveis ou instáveis de uma forma líquida, né? Quando eu tenho uma grande quantidade de pó, eu não quero fazer um comprimido, por exemplo, ou eu não quero fazer uma cápsula, eu posso fazer um líquido, geralmente para crianças e para idosos que têm dificuldade de deglutição, e aí eu lanço mão de fazer uma suspensão. É uma grande quantidade de pó, uma certa quantidade de água, que a gente precisa agitar, logicamente, daqui a pouco eu vou falar para vocês. E essa é uma grande vantagem, quando eu tenho princípios ativos que são insolúveis, né, ou que está em grande quantidade. Como eu falei para vocês, também é ideal para crianças e idosos, principalmente que não conseguem deglutir cápsulas ou comprimidos, né, e, por incrível que pareça, realça menos o sabor dos fármacos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa questão, porque os sólidos que estão suspensos, mais uma vez voltando, né? Por isso que é o nome de suspensão, os fármacos que estão suspensos ali naquele meio, eles têm menos contato com as glândulas da nossa língua. Por ter menos contato, vai realçar menos o sabor e o odor de certos fármacos que são bastante ruins, o gosto, né? Um gosto bastante ruim. E aí, se comparado com as soluções, eu vou ter um aumento da sua estabilidade, né? Por causa que a fase interna, que é a fase dispersa, em uma suspensão, não está solubilizado.
portanto, o fármaco estaria mais protegido da degradação, principalmente a degradação provocada pela água, que é a hidrólise, né? Quem estiver anotando, então, nessa parte aqui, pode colocar aqui, ó, degradação ocasionada pela água, é a mesma coisa que é hidrólise. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Ó, essa parte aqui, ó. Então, essa parte aqui que eu marquei para vocês, as suspensões, elas sofrem menos reações se comparado com as soluções, porque não vai sofrer tanto o impacto da água, no caso que vai ser a hidrólise, se comparado com as soluções, ok? Vamos seguir. É isso que eu estava falando. Olha aqui, nós temos a nossa língua, né? Aqui é um desenho esquemático da língua, aqui também a mesma coisa. E cada pontinho desse aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom um pouco. Se ficou melhor para vocês, me fala aí. Ó, aumentei o zoom. Bianca, quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Bianca está perguntando, na suspensão, o precipitativo é insolúvel no veículo? Exatamente, Bianca. Na suspensão, o precipitativo é insolúvel naquele veículo. Daí, o motivo de se preparar uma suspensão farmacêutica. Voltando aqui, ó, esses pequenos pontinhos aqui são glândulas, né, que todos nós temos na nossa língua. Essas glândulas vão captar sabores, desde sabores mais adocicados, salgados, amargo, que é no final da língua, e ácido. Então, essa captação aqui desses sabores varia de acordo com a posição que nós temos na língua. E aí, isso aqui vai determinar se nós vamos sentir mais ou menos gosto das nossas preparações. O que eu estou falando na prática? Que as suspensões realçam menos o sabor se comparado com as soluções. E aí, pessoal, ó, uma dica também muito importante, deixa eu diminuir um pouco o zoom, uma dica muito importante é que toda preparação, ela precisa ser agitada. A gente precisa agitar a preparação. Por quê? Nós já fazemos isso com uma certa frequência, com alguns medicamentos, talvez com alguns alimentos líquidos, né, nós fazemos isso também. Por falar em alimento líquido, nós temos o suco de caixinha, por exemplo, um exemplo que eu dou direto para vocês, né, o suco de caixinha. Alguns suco de caixinha vem assim escrito por fora, agite antes de beber. Alguns iogurtes também vem isso, alguns preparados à base de leite também vem isso, né, agite antes de tomar, agite antes de beber. Por que isso? Porque esses produtos, eles têm compostos sólidos que estão suspensos ali naquele meio. Está suspenso, não está dissolvido. Ele está suspenso. E quando nós agitamos, essas partículas que estão geralmente no fundo, que a gente chama que está sedimentado, elas vão ressuspender. Por isso que chama suspensão. E essa ressuspensão é o que vai permitir que nós temos uma característica mais homogênea quando nós vamos colocar em um copo medida, ou se não em um local específico para a gente estar tomando. Por falar em medida, nesses utensílios de medida, nós sabemos que colheres não são tão indicados assim, na verdade, não são nada indicados quando a gente está preparando uma suspensão para nós administrarmos ou para a gente dar para uma criança, para uma outra pessoa. Porque uma colher, geralmente até que hoje em dia não é tanto, mas vinha muito prescrito. Dá uma colher de chá do produto a cada 8 horas. E aí, uma colher de chá geralmente tem 15 ml. É geralmente, porque dependendo do fabricante, pode ter mais ou pode ter menos. E aí, ter mais ou ter menos vai determinar muito a questão do efeito terapêutico, né? Lógico, né? Para a gente estar evitando isso, nós temos que usar aqueles copinhos medidas, ou se não, como essa figura que está aqui, uma seringa dosadora, né? Em alguns produtos já vem seringa dosadora. A farmácia de manipulação, algumas têm esse utensílio, né? Para ser dispensado junto com o produto, para permitir com que o paciente retire a quantidade exata do produto para ser administrado em uma criança, no filho, numa pessoa idosa, enfim, né?
E mais um detalhe que é importante para vocês é que toda preparação em suspensão, ela tende a ser menos estável na presença do calor. Então, e ela tem uma validade um pouco menor também, né? Se comparado com outras formas farmacêuticas, então ele teme o calor. Então, três coisas: agitar, utilizar unidades de medidas mais apropriadas e observar muito a questão do calor e do tempo, né? O tempo de validade, o prazo de validade do produto. Como eu falei das vantagens, eu vou falar das desvantagens. Nós estamos no slide 9 de 15, então a gente já está indo rápido. A aula, então, portanto, ela tende a ser mais rápida, né? Essa é uma das grandes vantagens de ser online, né? E, ao mesmo tempo, ela ficar aqui gravado, né? Nós estamos no slide 9 já. Entre as desvantagens, eu acabei de falar das vantagens, entre as desvantagens nós temos essa menor uniformidade de dose. É isso que eu chamo a atenção para vocês, né? Se eu for comparar com comprimido, por exemplo, ou com uma cápsula, como nós fizemos no mês passado, uma cápsula, gente, a gente toma uma cápsula, né? Então, quando a gente coloca na língua uma cápsula para tomar, por exemplo, 500 miligramas de amoxicilina, que é o exemplo que nós estamos dando aqui. Nós colocamos uma cápsula e ela não vai se dissolver na língua. Então, a gente vai ingerir a quantidade de 500 miligramas. Já quando eu estou usando uma solução ou uma suspensão, isso vai depender muito da quantidade líquida que eu vou tirar. Geralmente, 10 ml representam 500 miligramas, 15 ml representam 500 miligramas, vai depender muito do fármaco e o quanto que ele está disperso ali. E aí, se eu tiro 14 ml, 13 ml, eu vou estar tirando menos fármaco, portanto, vai ter menos efeito terapêutico. Se eu tiro mais, ou coloco mais no meu copo medida, por exemplo, eu vou estar dando uma dose a mais do que é necessário. Logicamente, dependendo do produto, pode fazer mal, né? A gente já estudou esse mês passado, aquela faixa terapêutica, né? Passou daquele nível terapêutico, ele pode atingir níveis mais tóxicos, né? Então, isso que eu chamo para vocês de atenção, marcar aí, quem tiver com marca-texto, né? Eu tenho marca-texto aqui amarelo, eu gosto de ficar marcando as coisas. Quem tiver com a apostila, quem estiver anotando, marca esse item aí, menor uniformidade de dose, né? A palavra uniformidade é uma outra coisa também, principalmente porque na hora da prova, gente, os alunos perguntam, Herbert, o que é uniformidade? O que é uniformidade de dose? É a constância, né? Então, posso até colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. Uniformidade é constância na concentração do fármaco. Isso. Será que tem como aumentar? Não sei. Não sei se tem como aumentar. Bom. Opa, saiu. Gente, ó, eu estou aprendendo igual vocês, tá? É a primeira vez que eu faço uma aula online. Quem que marcou aqui? Eu achei interessante. Alguém vem aqui e marcou? Eu achei interessante, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou falando, pode marcar, pode ter essa questão de colocar em cor também, borracha, enfim. Eu acho que, ó, o Jefferson falou que foi ele. Legal, Jefferson, obrigado, tá? Então, se eu vou falando aqui, às vezes eu não marco, pode marcar aí, que eu acho que ó, beleza, constância na concentração dos fármacos. Colocou aqui embaixo, eu acho que foi bastante pertinente, brigadão. Keliane, menor velocidade de absorção em relação às soluções sobre a questão dos grãos. Perfeitamente, isso mesmo. Olha só, o item 3 aqui, ó, menor uniformidade de absorção se comparado às soluções. É justamente isso que a Keliane acabou de perguntar. Isso porque os fármacos, eles não estão dissolvidos, portanto, eles têm um tamanho maior. Se tem um tamanho maior, ele vai ter mais dificuldade de ser dissolvido lá no nosso organismo. Ele vai ter dificuldade de ser dissolvido lá no nosso organismo, e essa dificuldade vai fazer com que ele absorva mais lentamente, se comparado com cápsulas e comprimidos. Se comparado. Agora, se comparado com outras preparações, nós temos semissólidos, que são orais, né? Ele vai ter uma velocidade de absorção maior. Mas se comparando com
com líquido, por exemplo, a velocidade de absorção ela é menor, portanto, demora um pouco mais de tempo para começar a fazer efeito. Então, Keliane, respondendo a sua pergunta, menor velocidade de absorção em relação à solução é sobre a questão dos grânulos, exatamente, porque o grânulo é grande, é maior. Basicamente, esses dois aqui, tá? Esses dois aqui que vocês têm que ficar atentos, né? Então, menor velocidade de dose, acho que foi o Jefferson que colocou aqui, e menor velocidade de absorção, a Keliane estava colocando aqui, tá? Lembrando, pessoal, que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, todas essas anotações, vai ficar gravado, então, vocês podem repetir o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Slide 10 de 15, e aí, algumas coisas que nós vamos aprender nas próximas aulas é como preparar uma suspensão ideal. Algumas características elas são preponderantes na construção, na preparação, na manipulação de uma solução, desculpa, de uma suspensão, e a gente precisa ter uma suspensão ideal para que a gente possa dispensar para o nosso paciente. Alguns fatores são considerados muito importantes, como estabilidade física, microbiológica, outras são mais importantes, como, por exemplo, esse ponto aqui, esse slide 11 aqui, é o slide mais importante quando a gente quer preparar uma suspensão, porque a partir desse slide, algumas coisas que nós vamos trabalhar na parte prática, nós vamos ter que preparar de acordo com que esses itens que estão aqui. Então, quem quiser ir marcando, pode ir marcando, quem quiser colocar a função de texto aí, pode colocar, tá? Sinta-se à vontade. Primeiro, a sedimentação lenta. O que é essa sedimentação lenta? O fato do pó, que é a fase interna, ele está suspenso no líquido, e a partir do momento que a gente deixa em repouso, que a gente deixa em repouso, esse pó ele vai decantando. Vocês viram isso na química. Ele vai decantando e sedimenta completamente na base dele. Por isso que a gente tem que ressuspender, a gente tem que agitar, para fazer com que esse pó que está embaixo, ele levante. E aí, essa sedimentação, ela tem que ser mais lenta, para que esse pó decante mais lentamente, e aí eu tenho mais produto suspenso, mais produto no meio da minha preparação, né? E aí, essa sedimentação lenta tem como a gente trabalhar, colocando alguns produtos que fazem com que a sedimentação fique mais lenta. Um desses produtos, em alguns casos, a gente prepara uma misturazinha de gel. Eu lembro que nós fizemos uma prática agora recente, que nós utilizamos uma preparação em gel, né? E nós vamos fazer, se nós tivéssemos aula prática, só vamos fazer um adendo aqui, se nós tivéssemos aula prática, nós poderíamos estar fazendo perfeitamente nosso álcool em gel, né, para a gente poder utilizar. Mas, infelizmente, não temos acesso à parte prática. Lauane, quer perguntar alguma coisa? Beleza. Segundo item, faço redispersão. O que é redispersão? Você levantar, né? Ele está sedimentado, ele está na parte inferior do frasco. O que eu vou fazer? Ressuspender, levantar os fármacos, os pós, ao ponto que ele fique suspenso ali naquele meio. No entanto, há algumas preparações que ficam muito tempo parado, isso talvez vocês consigam, quem trabalha em drogaria, principalmente quem trabalha em drogaria, vê isso. O pó está lá parado lá na prateleira lá meses, e aí ele vai sedimentar no fundo, e ele começa a se solidificar, compactar. Na tecnologia farmacêutica, vocês vão, quem for dar aula para vocês, a professora vai falar, ele compacta no fundo, e essa redispersão, essa questão de estar agitando, ela agita com maior dificuldade. Então, para a gente estar evitando isso, nós temos que preparar, já pensando nessa redispersão mais facilmente. Terceiro item, escoamento adequado. O que é escoamento? O fato de sair do frasco, né? Nós temos frascos de bocas mais curtas, médias, e frascos de boca mais largo. E aí, quando eu giro o meu frasco para colocar em um copo medida, numa colher, que não é tão usual, né? Eu tenho que ter uma facilidade nesse escoamento. Ele não pode ser nem líquido demais,
nem viscoso demais. Tem algumas preparações que são muito viscosas, né? Então, tem até dificuldade. Tão viscoso que a gente não tem certeza se a gente colocou a quantidade certa no copo medida, por exemplo. Então, esse é o terceiro item. Quarto item entra no que a Keiliane falou, né? O tamanho das partículas adequado. Se eu tenho uma partícula muito grande, ou se eu não micronizei, se eu não coloquei lá no meu grau e micronizei, as partículas elas vão ficar muito grande, e aí pode dificultar, e com certeza vai dificultar, a sua absorção. E a gente sabe que quanto mais lento for a absorção, mais demorado é o efeito terapêutico, é a produção dos efeitos terapêuticos, né? O quarto aqui, é quarto? 1, 2, 3, 4. Né? Nós já fizemos esses 4 aqui. O quarto aqui não for mais sedimento duro, ele está muito ligado com esse item 2 que eu falei para vocês, né? Ele está muito ligado com esse item 2 que eu falei para vocês aqui, né? O quarto aqui não formar sedimento duro, não dispersível. A gente chama de cracking. Depois eu vou explicar para vocês quando a gente for entrar na prática, né? Esse sedimento duro é a dificuldade de ressuspensão que ele tem. Vitor é o quinto, perfeitamente, Victor, isso mesmo. Um outro item também, não produzir fenômeno de crescimento cristalino, né? Eu nem gosto de entrar muito aqui, porque a tecnologia farmacêutica, vocês vão ver no sétimo período. A tecnologia farmacêutica vai explicar muito essa questão de polimorfismo, né? Os fármacos ele tem várias formas diferentes, alguns na forma de cristal, outros na forma amorfa, e isso interfere muito na sua absorção. Então, esse item aí, não produzir fenômeno de crescimento cristalino, quem quiser até riscar, para a gente não utilizar isso aqui nesse momento, a gente vai até riscar aqui, né? E, acima de tudo, nós temos que ter elegância. O que é elegância? Obrigado quem riscou aí. Tá riscando demais. O que é essa elegância farmacêutica? Nada mais é do que um produto bonito, né? Num aspecto bonito, que inclui tanto a embalagem, inclui a facilidade de ressuspensão, entre outras características que promovem essa elegância farmacêutica. Slide 12, né? E aí, gente, algumas coisas que nós temos que já começar a entender quando a gente está preparando uma solução. Olha só, eu vou começar por esse agente suspensor. Esse agente suspensor aqui são produtos que nós colocamos na nossa preparação, como, por exemplo, a carboximetilcelulose. Não sei se nós usamos a carboximetilcelulose na nossa prática. Nós usamos para fazer o xarope sem açúcar, né? Que virou aquele negócio viscoso, né? Nós tivemos até dificuldade de tirar os grãos, né? E aí a gente coloca esse agente viscosante, esse agente suspensor, para estar diminuindo ou retardando a velocidade de sedimentação, a velocidade que esse fármaco ele vai sedimentar no fundo do meu pote, no caso o frasco, né? E aí, nós geralmente utilizamos derivados de celulose, como a carboximetilcelulose. Só a título de curiosidade, né, a carboximetilcelulose ela vai muito também em preparações líquidas, né, de alimentos. Né? Muitos alimentos utilizam essa carboximetilcelulose como agente viscosante. Né? O amido também é utilizado. E aí, os fármacos, eles devem ser triturados em 1 grau, eu acabei de falar para vocês, com auxílio de um pistilo. E aí, nós temos que fazer uma levigação. Na prática, eu vou mostrar para vocês. Mas é colocar um pouquinho de líquido, nós fizemos isso, quando nós fizemos xarope sem açúcar, colocar um pouquinho de líquido e ir agitando, né? No caso, pode ser glicerina, propilenoglicol, entre outros aí. E tá mexendo, no caso, álcool, água, entre outros. E está mexendo para estar facilitando essa levigação. E, geralmente, um fármaco, ele tá numa concentração muito alta mesmo. Vejam bem aqui, ó, vou até circular para vocês, 40% da preparação praticamente é sólido. Então, pensa, o tanto que isso aqui é muito.
Em 100 gramas, por exemplo, eu vou ter 40 gramas de sólido e apenas 60 gramas de um líquido. Então, isso aqui é muita coisa. Daí, dá-se o nome de suspensão, porque esse pó aqui, ele certamente não vai dissolver e vai ficar suspenso. Eu tenho um videozinho aqui de como preparar, ele não carregou aqui, mas eu vou deixar o link para vocês, né, de como preparar uma suspensão. É um vídeo de uns 6, 7 minutos, não tenho certeza mais qual que é. Não tenho certeza mais qual que é a quantidade. E aí eu vou deixar o link, é um vídeo do YouTube, eu vou colocar lá no portal de vocês, para vocês poderem assistir ele. Bianca, quer falar alguma coisa? Bianca levantou a mão. Xarope base é uma suspensão? Não. O xarope base, aqueles dois que nós fizemos lá, tanto o com açúcar, né? O xarope simples, quanto o outro, o xarope sem açúcar, o sugar free, não é uma suspensão, ele é encarado como uma solução, né? E dentro dessa solução ele tem uma subdivisão que é xarope, né? Muita gente chama só de xarope, até alguns farmacêuticos chamam só de xarope, mas ele é classificado como uma solução. Mesmo apesar da quantidade de psicativo. Lembra que aquele xarope base lá, aquele xarope simples que nós fizemos, a quantidade de açúcar era exorbitante. No entanto, com a agitação e com o calor da chapa, o que aconteceu, Bianca? Não sei se você lembra. Nós fomos agitando e ele foi aquecendo e foi solubilizando. Portanto, nesse caso, o emprego da solubilização, da agitação mais do calor fez com que ele solubilizasse. E aí, aquilo que era muito ficou solúvel. Portanto, ele virou uma solução. Se a gente não solubilizasse, ficasse do jeito que está, aí virar uma suspensão. Passando aqui para o próximo. Bom, então acho que chegamos ao fim, né? Aqui estão as nossas referências. A ideia é fazer uma aula curta, não uma aula longa, né? Nós estamos aí com cerca de 30 e poucos minutos de aula, né? Para que a gente possa passar os conceitos mais básicos. Vocês têm a apostila de vocês. Aqui tem as referências que eu uso para a gente trabalhar. Alguém essa semana passada, me perguntou, eu não lembro mais quem que foi, sobre quais são os livros que eu uso. Eu uso principalmente esse aqui, ó, o Guia Prático da Farmácia Magistral. Ele é bem prático mesmo. Nós temos vários volumes lá na faculdade. E esse aqui, do Ansel, né, Formas Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármacos. Eu gosto muito dele também, tem uma linguagem muito simples. Eu tenho os dois aqui comigo, né, eu tenho na verdade, as edições que eu tenho são mais antigas e as edições que estão na faculdade são mais novas. Então, acho que vale a pena pegar isso aí. Tudo que eu preparo para vocês está com base em um ou outro, ou os dois, né? Para a gente poder trabalhar. Gleisa está perguntando, o xarope base, então, uma solução supersaturada? É uma solução supersaturada, exatamente. Que ele passou do limite de saturação, mas não ao ponto de ficar com sedimentos, né? Nós empregamos o calor e a agitação para permitir com que aquela quantidade de açúcar que estava lá ficasse solubilizado. Portanto, sim, é uma solução supersaturada. Pessoal, então, a partir de agora, eu acho que está fluindo bem a questão aqui do chat, né? Eu decidi, portanto, não abrir o fórum, né? A gente vai ficar por aqui mesmo, né? Ficar pelo menos mais um tempo aqui, para que a gente não saia desse ambiente, tenha que voltar lá no Black, criar um fórum de discussão, vocês poderem entrar, fazerem perguntas, é a mesma coisa que do chat, funciona a mesma coisa, tá? Vamos então fazer as perguntas por aqui, e eu já vou respondendo para vocês. Mariane, para ser uma solução, qual o diferencial como definição? Para ser uma solução, qual o diferencial como solução? Bom, solução, por definição, é mistura de dois compostos, né? Solvente e soluto. A diferença básica entre a solução e a suspensão
é que um é heterogêneo, que são as soluções, e o outro é heterogêneo. Desculpa, o outro é heterogêneo. Voltando, perdão. A diferença básica, um é homogêneo, vou até colocar aqui, ó, homogêneo, que são as soluções, e o outro é heterogêneo, são as suspensões. Então, Mariane, o básico das soluções é que uma fase está completamente dissolvida dentro da outra. E já as suspensões, uma fase está dispersa, não está dissolvida, está apenas dispersas dentro da outra. Essa que é a característica mais básica, mais fundamental. Pessoal, a partir de agora eu vou liberar áudio e vídeo aqui para quem quiser participar. Participe com áudio e vídeo, né? Vou liberar aqui. Quem quiser participar por áudio e vídeo, eu liberei. Mariane, acho que tem mais perguntas, então vamos lá. Ok. Bom, pessoal, então, voltando um pouquinho aqui, né, que eu estava falando para vocês, essa apresentação minha ela vai ficar gravada, né, para que quando vocês puderem assistir aí, né, o interessante é que fica gravado, né, e a qualquer momento vocês podem voltar, né, e assistir no tempo de vocês, de acordo com que vocês têm aí de momentos, né, a sós. Márcio, suspensões viscosas e líquidas comportam o mesmo principativo? Suspensões viscosas e líquidas comportam o mesmo principativo? Não entendi bem a pergunta, não. Viscosas, líquidas. Você fala assim que uma é mais viscosa e outra é mais líquida? Se tem o mesmo principativo, sim. Se for essa pergunta, né? Uma suspensão mais viscosa, ele comporta, sim, o mesmo principativo, o mesmo tanto de principativo, e a líquida também. No entanto, uma viscosa, você vai ter extrema dificuldade de agitar e mais dificuldade de escoar. Então, comporta, né, em termos de quantidade, sim, a mesma quantidade de participativo. Porém, com extrema dificuldade para você escoar e com extrema dificuldade de você agitar. Jefferson, pode falar, Jefferson levantou a mão, pode falar. Herbert, aquela explicação que você disse sobre a suspensão interna e externa, você poderia explicar novamente lá no começo da aula? Claro, aqui, ó. A suspensão, ela tem duas partes, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ela tem duas partes. Uma parte que é uma parte interna e uma parte externa. Nessa imagem aqui, dá para a gente ver mais propriamente as duas partes. Eu tenho aqui, ó, essa parte líquida e eu tenho a parte sólida aqui embaixo, né? A parte líquida é sempre chamada de fase externa. A parte sólida sempre chamada de fase interna, né? Logicamente que aqui no meio desse sólido aqui tem tudo também, lógico, perfeitamente. Mas por classificação, líquido é externo e sólido
é interno. Essa é a classificação. Uma é chamada de contínua, uma é chamada de descontínua, a outra é chamada de contínua. A interna descontínua e a externa contínua, né? Essa classificação que eu nem gosto de colocar muito, não. O que eu gosto mais de falar é essa aqui, ó. Dispersa e dispersante, né? Dispersa e dispersante. A dispersa está disperso, está envolvido pela fase externa, que é o agente dispersante. E aí, conseguiu entender? Dá um ok se sim. Beleza. Então, gente, nós estamos já fazendo o nosso chat por aqui, que vai valer como um fórum de discussão. Vai ter professor que vai utilizar os dois, né? Uma aula ao vivo, né? Uma aula assim, ao vivo, e depois abrir um fórum de discussão. E tem professor que vai fazer igual eu, assim. Podemos fazer de várias formas. O que é importante é que a gente fique gravado isso aqui. Está gravando tantas mensagens quanto os slides que eu estou mostrando para vocês. Né? Isso vai ficar gravado para depois a gente poder documentar e vocês poderem assistir. Mariane, mistura mais de um pó ou não? Claro, perfeitamente. Nós temos fármacos que misturam 2, 3, 4 fármacos diferentes, né? Nós temos que colocar tudo em 1 grau, misturar de acordo com aquela regra que eu passei para vocês semestre passado. Primeiro coloco a menor quantidade, depois o segundo menor, o terceiro, o último de maior quantidade. Nós misturamos tudo em 1 grau, somente os pós. Depois nós colocamos uma certa quantidade de líquido, nós vamos continuar misturando até formar tipo uma pasta, e aí sim nós continuamos colocando mais líquido até virar uma suspensão. Desculpa. Nós podemos fazer isso em 1 grau maior, ou podemos fazer em 1 grau menor e transferir isso para um becker, para um cálice, para um local onde a gente possa agitar. Ok, mais alguém? Gleisa saiu, Laís saiu e Tawane saiu. Mariane, explica mais uma vez sobre a uniformidade dose, por gentileza. Explico. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Quem já saiu vai perder essa parte que eu vou procurar aqui. Estou procurando aqui a questão da prova sobre uniformidade de dose. Para quem fala que eu não mostro a prova, para quem fala que eu não mostro as questões da prova, vou pegar aqui, ó. Uniformidade de doses. Deixa eu achar aqui. Prova. Farmacotécnica. Formulações líquidas. Vamos lá. Vou pegar aqui a prova do semestre passado para vocês. Cadê o link da prova? A Bianca está colocando. A prova já está pronta? Coloca a imagem aqui. Vamos lá. Colocar a imagem, vocês vão fazer print, né? Tô ligado. Vamos lá. Por aqui não tem como eu tirar, não, né? Deixa eu procurar aqui. Ó. Vou copiar aqui para vocês. Vou copiar aqui para vocês e vou colar aqui no chat. Vamos lá, antes disso, deixa eu ver aqui. Cadê o link da prova? A prova está pronta, coloca a imagem aqui. Imagina, ninguém vai printar, não, é eu que vou. Claro, o seu print. Alexandra, depois da suspensão preparada, aberta, qual a validade do medicamento em geral? Alexandra, já respondendo, tá? A validade não passa de 10 dias, tanto em farmácia de manipulação quanto aquela que é produzida na indústria, tá? Você que trabalha em drogaria, isso é uma coisa muito importante. A gente sabe que a partir de 10 dias vai haver uma degradação dos próprios
componentes e ele começa a ficar mais contaminado por micro-organismos, né, do que se tivesse a preparação fechada. Gleisla, a via de administração das suspensões são apenas por via oral? Não, não são. Como exemplo disso que não é oral, a benzetacil. A benzetacil é uma suspensão, ela é aplicada, né, de forma intramuscular, né, e dói pra caramba, e é uma suspensão. O outro que é a suspensão, alguns hormônios que são injetáveis, são também suspensões. Alguns colírios, apesar de ser mais raro, também são suspensões. Matheus, Bianca, não pode ter a prova por causa do corona. Só depois. A gente vai ter todas as aulas presenciais, inclusive prova, só depois que passar essa fase complicada que nós estamos vivendo. Giovanni, toda suspensão deve ser adicionada água? Giovanni, nem toda suspensão vai água, né? A água vai na maioria, mas algumas vai mistura de álcool com água, glicerina e outros agentes suspensores, outros agentes líquidos, mas nem sempre vai ser sempre água, tá? Nem sempre. Lawane, todos necessitam participar do fórum? Eu estou entendendo esse fórum e esse aqui, né, que a gente está fazendo, né? Não precisa não, tá? Todos não precisam participar do fórum, não. Né? É bom participar, que já vai tirando as dúvidas, fica gravado para vocês poderem ver depois, né? Então, quanto mais dúvidas vocês tiverem, melhor é. Insulina também é? Não, Márcio. A insulina que eu conheço, ela não ela não é suspensão, tá? Só se tiver alguma insulina nova no mercado que na forma de suspensão, mas ela é solução. Lawane, o que a Lawane tinha perguntado mesmo? Deixa eu subir aqui. Perdi. O que é Lawane? Lawane, se quiser fazer a pergunta novamente aí, a Lawane está aqui. Ó. Todos necessitam participar do fórum? Não, é isso mesmo. Tá? Então, não precisa não. Pergunta da prova para Mariane. Bom, essa é a pergunta aí, então, respondendo ela, né? Por que as preparações líquidas possuem baixa uniformidade de dose quando a sua administração? É basicamente a pergunta que a Mariana tinha feito, né? É o seguinte, pessoal, a questão da baixa uniformidade de doses é por causa que os sistemas de medida, olha o tanto que eu sou bonzinho, sistemas de medidas são imprecisos. Os sistemas de medida são imprecisos para determinar exatamente, estou digitando aqui, tá? Exatamente a quantidade de fármaco a ser administrado. Bom, então respondendo a pergunta, tá aí. Quem quiser abrir o microfone para falar, pode ficar à vontade também.
Quais as características que você se refere? As características da suspensão ideal? Qual que é a parte exatamente? Das suspensões ideais. Ok, beleza. Olha só. Bom, as características básicas de uma suspensão ideal. Eu vou marcar aqui quais que são as mais importantes. Ter sedimentação lenta, ou seja, o fármaco lentamente ele se decantar, e se ele se decantar, ele ser facilmente ressuspenso, ou seja, o fármaco lentamente se depositar no fundo do frasco, e quando ele se depositar lá, se você agitar ele volta a ficar suspenso. Então, esses são os dois mais importantes. E o terceiro mais importante, deixa eu colocar de outra cor aqui, um azulzinho, esse aqui, ó, tamanho adequado das partículas. Então, eu tenho esse e tenho essas três características aqui, que na minha opinião são as mais importantes, e aí nós temos que trabalhar isso tanto na parte teórica quanto na parte prática. Na parte prática nós vamos ver isso com muito mais precisão, né? Essa sedimentação mais lenta, essa fácil redispersão e o tamanho adequado, principalmente utilizando o grau para estar pulverizando, ou em alguns casos vamos utilizar também o tamiz, né? Que é aquela espécie de peneira, para a gente poder diminuir o tamanho das nossas partículas. Ok. Mais perguntas? Vamos lá. Voltando aqui. Intervalo, Márcio, intervalo agora? Márcio, na verdade, a gente já está acabando, viu? Acabou. Acabou. Então, por gentileza, Marcinho está querendo beber, me leva. Não pode levar, né? Não pode sair de casa. Vamos lá. Primeiro, quem perguntou, Mariana perguntou, como fica a questão da prática. Mariana, eu acho que eu abri o seu áudio aí, viu? Se você quiser perguntar, se você quiser abrir o seu áudio para você perguntar, beleza. Como fica a questão da prática, né? A prática e os estágios e todas as atividades práticas, não só na formação técnica, a gente só vai fazer quando a gente voltar, né? A gente vai refazer o cronograma, todos os professores irão refazer o seu cronograma, para que possa abarcar essa parte prática que nós não estamos fazendo. Então, somente depois que a gente voltar. Quando voltamos para os cálculos... Ok. Está me escutando? Que eu acabei de falar, os cálculos, provavelmente na próxima aula será na parte de cálculos, né? Então, eu vou avisar com antecedência para vocês poderem se preparar. Camila, não está podendo, não. Está me escutando? Concordo com você, Camila, não está podendo mesmo, não. Infelizmente, não está podendo. Está me escutando, Herbert? Pessoal, mais alguma dúvida? Se não tiver mais alguma dúvida... Keiliane, volta lá no slide das vantagens, onde fala sobre o ponto aumento da estabilidade química. Explica novamente as vantagens. Então, voltando aqui. Vantagens. Cadê? Desvantagens. Está lá atrás. Vantagens. Quer que eu explique da estabilidade química? Estou escutando. Estou ouvindo. Só o Herbert que não está ouvindo. Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo vocês. Meu áudio aqui está alto. Ah, não, peraí.
Agora eu estou ouvindo. Quem estava falando? Não estou ouvindo ninguém. Teste, teste. Oi? Oi, Herbert. Era a Mariane que estava falando, mas tá tudo Oi, bem, Mariana. pode continuar. Não, Oi, pode agora, explicar essa parte da Keiliane. é, então, daquele ano voltando aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Bom, a Bianca, primeiro que perguntou as vantagens, soluções e das suspensões são as mesmas? Não, não são. Cada um tem um rol de vantagens e desvantagens diferente. Eu acho que eu perdi aqui o que foi perguntado. Estabilidade química. Ah, tá, isso mesmo. Ó, é o seguinte, aumento da estabilidade química quando comparado às soluções. As soluções, as soluções por elas estarem com as partículas dissolvidas, elas sofrem mais ação dos líquidos, principalmente da água. E esse fato de sofrer mais ação do líquido permite com que as soluções sejam menos estáveis, quimicamente falando, se comparado com as soluções. Tá? Então, essa é uma vantagem se comparado com as soluções, pelos fármacos estarem mais agregados. Quando a gente fala assim que o tamanho das partículas são maiores, na verdade são várias partículas pequenas que estão unidas, como se fosse um aglomerado de partículas. E esse aglomerado de partículas faz com que proteja da entrada da água. Então, a proteção que esse aglomerado de partículas tem faz com que o produto, o fármaco, seja menos suscetível à degradação pela água, que a gente chama de hidrólise. Gente, cadê o Giovanni com as perguntas? Se alguém quiser compartilhar o vídeo também, pode compartilhar, né? O pessoal parece que está gostando. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não? Pessoal, é o seguinte, então, eu já vou encerrar, né? Eu já vou encerrar essa minha apresentação aqui. E as perguntas elas já foram respondidas por aqui, então não tem necessidade de eu estar abrindo um fórum para isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser dar um feedback aí sobre como é que foi a aula, Camila, não precisa mais pergunta, não. E quem quiser dar um feedback como é que foi a aula, para eu poder organizar as outras aulas aí, por gentileza, fiquem à vontade. Coloca a prova assim também. Legal, né? Obrigado, Giovanni. Obrigado, Bianca, Keliane, Patrícia, Camila, Mariane, Márcio, Ana Paula, muito obrigado. Victor, obrigado. Matheus, obrigado. Juan, valeu. Valeu também. Sunara, eu que agradeço. Bianca, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp que eu te respondo. Marcelo, obrigado. Camila, você arrasou mais online do que na sala de aula. Falou bonito. Valeu. Tamo junto, velho. Sala de aula, né? O povo fica conversando, né? Principalmente o povo do fundo, do lado direito, né? O pessoal fica conversando paralelamente, né? Aqui não tem conversa, né? Então ficou mais fácil, né? Alexandra, agradeço. Jefferson, valeu. Nó. É isso aí, pessoal.
agradeço a presença de todos. Eu vou encerrar aqui tanto a apresentação quanto o chat. E vai ficar online, vai ficar disponível esse vídeo aqui. Eu acredito que amanhã vai ficar disponível, beleza? E aí a gente vai se falando. Quem tiver outra dúvida sobre a questão do curso em si, com relação às aulas, pode me chamar no WhatsApp que eu respondo. Márcio, eu acabei de falar agora que ele fica online, vai ficar online para vocês. Acredito que a partir de amanhã, tá? Hoje não, porque ele vai ficar muito grande, então precisa processar primeiro para depois ficar online. Vocês gostaram do chat, hein? Pessoal, é isso aí então. Então, eu vou encerrar aqui. Agradeço a todos a presença. Qualquer dúvida que tiver, vocês me chamam no particular. Valeu. Até mais para todos. E a gente se vê por aí. Encerrar a gravação aqui. Valeu, gente.